Salve, salve tradeiros, tudo beleza, galera? Maroj aqui na área, vamos para mais uma atualização do BTC. BTC que finalmente fez um baita de um movimento aí no mercado, movimento extremamente potente que estava dentro das minhas contagens alternativas. Todos os vídeos passados eu mostrei para vocês essa contagem alternativa em que o preço poderia vir abaixo desse fundo aqui dos 24.800. Falei inclusive diversas vezes para vocês que, apesar de não ser minha contagem primária, era uma possibilidade real, principalmente se o preço perdesse o nível dos 28.200 e dos 27.200, tá? Então, aqui para baixo eu não via, de fato, muito suporte para o preço e acabou que o mercado fez o que queria, né? Uma quantidade absurda de liquidações, basicamente a maior liquidação que ocorreu esse ano, a maior liquidação desde o evento da FTX no mercado. Mas aí, afinal, isso aqui é suficiente para parar o preço? É aqui que o mercado termina e vamos para níveis bem mais altos? Vamos dar uma olhada. Eu não tenho só aquela contagem que eu estava mostrando para vocês agora há pouco, que estava na minha tela. Eu tenho algumas outras contagens, os cenários mudaram bastante. O que era uma contagem primária agora se tornou de fato uma contagem alternativa e as prioridades a nível de Elliott mudaram, então esse vai ser um foco muito grande para que a gente entenda um pouco como é que pode ser o desenrolar aí das próximas semanas e dos próximos meses aí no BTC, beleza? Eu vou passar a intro aqui rapidinho e a gente já volta. Vamos lá, galera. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Isso aí ajuda bastante o YouTube a entender que estamos fazendo um bom trabalho. E dessa forma, o nosso conteúdo é melhor distribuído aí na plataforma, beleza? Então, galera, sem mais delongas, vamos lá para análise, tá? Queria mostrar para vocês alguns aspectos que fizeram com que a contagem primária ela mudasse bastante, tá? Primeiro de tudo, que na maior parte dos mercados de futuros, esse pavio que foi deixado por esse movimento simplesmente absurdo do preço, ele veio abaixo desse fundo. E tendo em vista que estávamos trabalhando com 1,212, a invalidação seria o preço perder os 24.768. O preço de fato não podia ir abaixo desse nível. E o que é que acontece? Ele perdeu na maior parte dos gráficos dos futuros, porém na spot, creio que nenhum gráfico da spot tenha de fato perdido esse fundo. Posso estar enganado, mas, por exemplo, na Coinbase aquela contagem ela continua viva. Porém, eu acredito que essa contagem vai ser a que vai sustentar o preço de fato, ou será que não, que mudou um pouco? Bem, para mim mudou, tá? Eu não estou considerando isso daqui como a minha contagem primária, até porque eu acredito que esse fundo aqui que foi deixado na Coinbase, principalmente esse fundo dos 24.750, ele pode ainda ser capturado nessas corretoras que não fizeram essa varredura dos contratos aqui embaixo, tá? Não fizeram essa falha de rompimento. Então, bem, apesar da discrepância dos gráficos, temos um pavio muito maior deixado, por exemplo, na Bybit, no Binance Futures, etc., que já vai lá até abaixo do fundo. No caso do Bybit BTC USDT, foi nos 24.208 o fundo. Se eu vou para o BTC USD, ele já vai para
os 23.597, tá? Então, todos esses pavios que foram deixados aí são pontos que valem a pena a gente prestar atenção caso alguns deles sejam capturados aí no futuro. Então, seria bom colocar alarme sempre abaixo desses fundos majoritários. Por exemplo, eu vou colocar aqui como captação fundo majoritário, tá? E eu vou fazer isso, eu já coloquei na Coinbase, eu vou colocar no Bybit BTC USD, eu vou colocar em todos. Ah, Maroja, mas significa então que esse fundo aqui, ele não pode se sustentar? Calma lá, jovem gafanhoto. Pode ser que sim, tá, pessoal? Principalmente por conta dessa enorme demonstração aqui, dessa varredura. Foi mais de 20% do Open Interest que foi varrido aqui do mercado nos stablecoins, e aqui, em ambos os casos, foi mais de 20% de tudo que estava aberto aí no mercado em contratos foram liquidados, foram estopados e saíram do game, certo? Então, o que é que significa? Significa que isso daqui pode ser um ponto de demanda muito interessante, pelo menos para o curto prazo ou para o médio prazo. Pode ser que o mercado acabe, caso essa minha contagem esteja correta, isso aqui seja uma onda 3, pode ser que a gente passe aqui dentro de uma onda 4, que elas costumam ser entediantes para alguns, porque elas têm essa característica de ser um pouco mais alongada em tempo, principalmente quando você tem uma onda 2 rápida, como foi essa daqui, né? Então, o que é que acontece? O mercado ele pode simplesmente lateralizar aqui por uns bons dias. Isso daí seria maravilhoso, pelo menos na minha concepção, porque poderíamos ter um range aqui bem extenso, de cerca de 8, 9, 10%, para que a gente possa operar essas rotações aqui do preço, tá? Obviamente que eu não posso ler o futuro, e o mercado ele ainda precisa se assentar, né? A gente não tem dados suficientes aqui para fazer uma análise dessa zona de preço. Porém, depois de movimentos muito expressivos como esse, é normal que o mercado ele passe um tempo lateralizando, criando range, sei lá, operando uma falha de rompimento abaixo, operando uma falha de rompimento acima. Então, essas regiões aqui, tanto a região superior aqui do gráfico até os 28.200, 28.500, eles são pontos que eu particularmente defenderia. Na verdade, quando o preço foi lá embaixo, estávamos em live lá dentro da Tradeiros e conseguimos comprar bem próximo do fundo. Uma boa parte da galera conseguiu comprar bem próximo do fundo. Gente, só para esclarecer, antes de eu continuar com a análise, isso não significa que a gente não perdeu uma parte do nosso capital, não, tá? Essa queda aqui, quem não perdeu absolutamente nada, porra, eu diria que 90% vai estar mentindo. Mas existe uma diferença muito grande. Ontem eu não costumo fazer isso. Eu costumo dar uma olhada no Twitter e tal, né? Mas no YouTube eu não costumo assistir os vídeos da galera por aí, dos YouTubers. E, cara, estava todo mundo com a cara... Meu Deus, eu fiquei até com pena de muitos, porque falaram que tinham perdido muito capital. E para vocês entenderem, eu tô bem feliz, tá? Não porque eu perdi pouco, mas porque a nossa quantidade de bitcoins, a quantidade de bitcoins que nós temos em nossas carteiras, ela aumentou de forma significativa, e com uma queda enorme como essa de 18, 20%, eu só perdi cerca de 3,5% do meu capital. Tá? Que eu nem considero uma perda de fato, eu considero, tendo em vista que vocês sabem que a gente está sempre falando sobre hedgear. A gente sempre tem uma posição comprada e tem uma posição vendida. Quando a posição comprada ela estopa, eu tento remontá-la, porém com operações de risco-retorno muito curto, tá? Os stops são muito curtos, então quando estopa eu já passo para outra. A maior parte das vezes eu consigo tirar o risco daquela operação. Então o que fez com que eu perdesse esses 3,5%, 4% do capital da minha carteira foi justamente a parte do meu capital que não estava protegido. Mas eu tenho uma parte muito grande do meu capital protegido, porque eu tento sempre ter uma operação comprada e uma operação vendida. E isso daqui fez com que eu ganhasse Bitcoin nessa queda e sacrificasse pouco dos meus dólares gerais da carteira, tá? Então isso pra gente é uma enorme vitória. Olha onde é que o preço tá, olha como o preço do nosso Bitcoin ficou muito melhor. A gente melhorou muito o nosso preço médio no momento que a gente tinha um hedge, tá? Porque nós tínhamos o hedge, nós descemos com essa proteção aí. Isso daí é simplesmente fantástico, isso faz parte da forma que nós sempre operamos lá na Tradeiros. Tanto que nós praticamente não operamos o SDT, tá? Na maior parte do tempo são os nossos próprios ativos, tá? Então, a gente viu um clima de velório em vários canais por aí. Porra, eu fiquei me sentindo até meio mal com a galera,
Mas, gente, a proteção ela é simplesmente fundamental. Não tem como eu chegar aqui e perder 20%, perder 15%, perder 30% do meu capital. Isso não faz sentido nenhum, tá? E se você consegue perder pouco em um movimento tão agressivo do preço e você ainda consegue acumular mais o ativo que você tá operando, que é o ativo que você acredita, que no nosso caso é o BTC, então, porra, parabéns para você, você fez um ótimo trabalho, tá? Então é só isso que eu queria esclarecer para vocês. Pô, ninguém é Deus aqui, ninguém vai. Inclusive, eu mencionei aqui várias vezes nos últimos vídeos que eu acreditava mais que isso daqui ia se resolver para cima após essa correção do que para baixo. Porém, eu comecei a desconfiar a partir do momento que nós começamos a perder aqui após essa falha de rompimento, resposta muito fraca, e o próximo nível chave era a região aqui entre a 0,5 e a 618. Então aqui chegou, montei scalp, consegui tirar risco, o mercado pá, estopou. Não faço nada e fica esperando. Da mesma forma foi o que aconteceu por aqui, tá? E chegou um determinado momento aqui que você simplesmente não via reação, então você não faz nada e deixa a proteção fazer por você. Quando você vem nessa falha de rompimento, aqui sim você precisa atuar, tá? Então a gente se esforçou ao máximo para conseguir fechar parte dessas nossas proteções por aqui, e quando o preço chegou aqui em cima, nós já estávamos em live aqui no YouTube, inclusive a gente falou para vocês que estávamos hedgeando, e caso o preço fosse um pouquinho mais acima aqui, nós também iríamos hedgear mais, tá? Então, voltando aqui para análise dos key levels, só queria esclarecer isso para vocês, e que caso você esteja se sentindo mal porque você perdeu grana, cara, levanta a cabeça e foca. Espero que não tenha sido uma parte muito considerável do seu capital e que você tenha administrado isso aí de forma correta, tá? Caso não faça, que sirva de lição e que você continue estudando. Participa lá do nosso canal no Discord, mesmo que seja na área pública. Não quero pagar agora, não quero participar dessa área privada. Não é o meu intuito, mas vai lá para a área pública, a gente sempre está interagindo lá com vocês, eventualmente fazemos algumas lives e coisas do tipo, tá? Então, aqui em cima, para mim, é uma região de proteção clara, assim como a extremidade desse pavio e até a falha de rompimento dele são regiões em que eu gostaria também de me expor mais. Ou seja, estava com head, fechei parte do head por aqui, reabri parte do head por aqui, e se chegar aqui embaixo de novo, eu vou estar novamente defendendo aqui essa posição, seja por aqui e seja por aqui, defendendo, ou seja, montando uma posição comprada contra a minha posição vendida, tá bem? Vindo aqui em cima, para mim já faz sentido voltar a me posicionar de forma mais agressiva. Opa, eu coloquei só... Ah, não, tá certo. Faz sentido para mim voltar a me proteger de forma um pouco mais agressiva, porque querendo ou não, você estaria capturando a liquidez desse topinho aqui que foi deixado. É muito cedo, mas se formos criar um range por aqui, essa daqui vai ser a operação mais clássica aí do mercado. Mas eu tô com medo, eu não quero operar, tal. Beleza, mano. Então fica de boa. Espera de fato o mercado dar sinais de que isso daqui vai ser um range se formando. Se chega aqui na extremidade, você vê uma resposta forte do preço. Vai aqui em cima, você vê uma defesa forte do preço. Você já entende que existe uma grande probabilidade da gente ficar bracket, da gente ficar por aqui dentro de um padrão de equilíbrio, né? Você, em dias de equilíbrio, você tenta comprar em zonas de desconto e você tenta vender em zonas de premium. Então, vamos ver o que é que o mercado tem a preparar por aí, tá bem? Então, voltando aqui para as análises de Elliott, com relação ao que eu faria, é exatamente isso, pessoal. Acho que não tem outra coisa para falar no mercado senão isso, operar essas rotações caso o range seja formado. Eu que já tenho proteção, eu vou começar já a comprar aqui de primeira, não tem problema. Se estopar, estopou. Se eu vejo que o preço faz a falha de rompimento e mostra sinais de aceitação aqui por baixo e não demonstra que a gente está fazendo apenas uma falha e voltando para dentro da zona de preço, eu simplesmente estopo algumas dessas posições. Eu já tenho stops parciais aqui para essas ordens que eu deixei aqui embaixo, tá bem? E é assim que a gente vai seguir operando e o meu head vai se manter e eu vou ver se vai ser mais interessante eu talvez comprar aqui um pouco abaixo. Então vamos lá. O que é que mudou aqui na contagem? Deixa eu comparar aqui para que vocês vejam como que é a diferença. Eu mostrei para vocês diversas vezes a contagem em que nós tínhamos um padrão de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 forma 1 de grau menor, 2 de grau menor, 1, 2, 3, 4, 5, 1 de grau minuto, WXY 2 de grau minuto, 1, 2, 3, 4, 5 forma 1 de grau minueto, e aqui nós podemos estar formando a onda 2 de grau
minueto, tá? Se esse fundo aqui dos 24.750 for perdido, essa contagem ela é invalidada. O que é que pode acontecer para essa contagem, tá? É o preço capturar essa liquidez aqui, que vejam que o valor está bem distante do que eu estava mostrando para vocês, que estava lá por volta dos 24.200, 24.300, aqui está nos 25.200, então é uma diferença de $1.000. Se o preço captura essa liquidez aqui, não perde esse fundo, essa contagem, ela ainda está válida. Porém, a nível de retração, galera, isso aqui não é muito bonito não, tá? Seria ideal que ele segurasse ali naquela região entre 0,5 e 6,18. Aqui já vamos em 90% de retração. Então, a chance dessa contagem aqui falhar e esse fundo aqui ser capturado é muito alta. Então, por esse motivo é que essa contagem não é mais a minha primária, tá? Então, eu estou utilizando a contagem aqui, o que eu coloquei aqui até como main, ou seja, contagem principal, é que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 que forma 1. Eu fiz algumas mudanças aqui internas. São detalhes bestas, mas o resultado final é o mesmo, tá? Aqui eu coloquei como expanding flat, porque aí não tem o problema de você ter o overlap aqui e faz total sentido isso aqui ser um expanding flat. Aqui você tem outro flat e por aí vai. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 que forma onda 1. Temos um ABC que forma A, ABC forma B. Subimos aqui em 5 ondas, ou seja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, terminando aqui com a diagonal, certo? E agora nós estamos na fase final aqui dessa correção para essa contagem. Nós temos 1, 2, e agora nós tivemos dentro desse movimento aqui bem expressivo do mercado, tivemos de fato uma onda 3, e ela pode ter terminado assim como ela pode dentro desse gráfico aqui da Coinbase, ela ainda está em construção. Por que eu falo isso? Porque se esse fundo aqui da Coinbase dos 25.200 ele for capturado, notem que a gente não vai perder aqui o fundo da Bybit. Então, mesmo que a Coinbase ela faça essa captação de liquidez, poderia ser um grande indício de que a onda 3 ela terminou, tá? Faria até sentido, por exemplo, se a gente daqui a algumas horas acaba vindo aqui por baixo, faria sentido porque dentro de uma contagem interna eu tenho 1, 2 e dentro dessa onda 3 eu preciso ter 5 ondas. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 que forma 3 e aqui essa onda 3 ela provavelmente já terminou. Tá bem? Essa onda 3 aqui, ela tem grande chance de já ter terminado, porque se o mercado ele for lá naquele nível e voltar, aqui a gente já está construindo essa onda 4, tá bem? Então, apesar de ser o mesmo ativo, confunde um pouco a cabeça esse conceito, né? Mas isso aqui pode não ter sido o término da 3 na Coinbase e nos gráficos da Spot, mas ele ainda está em construção e que com mais um fundo a gente termina isso aqui. Resposta para uma onda 4, lateralização, como eu falei, ou de fato voltar em aqui um ABC e já ir direto, é uma possibilidade. Não existe a obrigação do mercado de criar um range, tá? Eu estou supondo, eu estou acreditando que esse pode ser um cenário porque esse movimento foi muito expressivo. E depois de um movimento muito porrada como esse, o costume, o que é mais normal é que ele crie um range ali por um tempo antes dele fazer o seu próximo movimento, tá? E aí o que é que acontece? Voltamos para uma onda 4 e daí caímos em mais 5 ondas para terminar aqui essa correção em uma onda 5, tá? E aqui o que é que nós temos? Nós temos, notem, 1, 2, 3, 4, 5, que forma 1, ABC2. E daqui sim é que nós começamos a nossa onda 3, que pode nos levar até aqueles níveis que eu já mencionei diversas vezes, 40, 50, 60 mil dólares. O plano ele segue o mesmo. O mercado apenas decidiu aí no curto prazo fazer algo diferente e que já estava também dentro das nossas contagens. Se vocês voltarem aí, todos os vídeos que eu postei, eu mostrei essa contagem para vocês. Eu mostrei essa contagem, essa possibilidade do mercado vir aqui embaixo, tá? Então vamos voltar aqui para o gráfico da Bybit. Então, basicamente, se o preço chega... Por isso que eu disse, caso o preço chegue próximo dessa extremidade, eu já tenho interesse em defender, mas não é simplesmente porque eu vou abrir um long aqui na loucura, não. Bom, não seria loucura, né? Porque faria sentido, caso o preço se aproxime aqui desse fundo, você estopar abaixo desse fundo, um stop muito curto e um alvo, sei lá, de 10%. Gente, a volatilidade, ela voltou ao mercado. A volatilidade, ela voltou ao mercado. Isso é muito bom. O mercado estava com volume muito comprimido, e a gente falou diversas vezes. O mercado, quando tem esse volume comprimido, ele está próximo a fazer algum grande movimento.
certo? Então, quando nós temos quando nós temos esse nível de volume, você sabe que o BTC ele vai acelerar. Para que lado a gente nunca sabe. Então, a gente trabalhamos com probabilidade, né? E por esse motivo, por não termos certeza absoluta que isso daqui, por exemplo, era um 2 para irmos para cima, a gente precisa ter a posição comprada, mas a gente também precisa sempre ter a posição vendida. Proteja seu capital, proteja seu capital, proteja seu capital, tá bem? Então vejam como faz sentido, pelo menos na minha cabeça. O mercado vai capturar a liquidez lá da Coinbase e os gráficos da Spot, e aqui a 3 já está formada. Voltamos para fazer uma onda 4 e depois nós terminamos isso aqui com 5 ondas para ir abaixo. A nível de FIBO, pessoal, qual é a retração que a gente está olhando? Os níveis mais comuns como alvo para FIBO para uma onda 2 é entre a 0,5 e a 618. A 0,5 ela está entre os 22 e os 19.500 dólares, tá? Então, o que é que significa? 1, 2, 3, 4, 5. Se a minha 1 termina aqui, eu tenho que puxar a minha FIBO do fundo majoritário, onde se iniciou o impulso, até o fim do impulso. Eu não vou puxar a minha FIBO até aqui em cima, tá? Porque a 1 ela terminou aqui. Eu tenho um ABC para terminar aqui essa correção. Então, seria bem interessante, não é? Seria bem legal, a volatilidade seria alta para esse movimento. Poderíamos acabar pegando mais um short. Mas, Manoel, não existe, você não vê uma possibilidade do mercado já ter, de fato, formado um fundo e daqui a gente ir embora, daqui a gente subir bastante. Existe essa possibilidade, pessoal. Eu não estou vendo ela como a mais provável, mas é totalmente possível, tá? Afinal, essa quantidade de liquidez aqui que foi... A liquidez conseguiu preencher ordens de gente grande, pessoal. E aqui a gente teve um flush muito grande aqui de parte dos contratos e principalmente o varejo deve ter tomado muito aqui nesse movimento, tá? Então, é um aumento bem promissor e não tem nada que impeça do mercado de fato ele ter formado um fundo aqui. Então, voltando por volta aqui de 68, um pouquinho mais abaixo, 25.490 por aí. Se isso daqui é o início de algo, esse daqui é um nível que seria interessante ele segurar entre a 0,5 e a 68. Eu, sinceramente, eu não acho que vai ser o caso disso daqui já sei de imediato o fundo, porém é promissor, tá? Então por esse motivo é que nós já temos hedges, mas nós mantemos o nível de exposição, afinal o mercado ele caiu muito, é importante ter esse jogo de cintura nesse momento. Beleza, galera? Eu acho que é isso que eu queria falar com vocês, tenham cuidado, essas são as contagens. Peraí, pessoal, não é isso. Faltou mostrar para vocês uma outra contagem, que seria um caminho de muito mais dor, tá? Mas que é totalmente possível. Eu esqueci de mostrar para vocês uma contagem aqui que eu tinha colocado como alternativa, mas ao invés de termos terminado a onda 1 aqui, existe a possibilidade de termos terminado assim por aqui. Se esse for o caso, pessoal, nós teremos diversos meses de correção. Não significa que mais um fundo aqui que for formado impediria que o mercado fizesse um pullback. Na verdade, para essa contagem, seria até necessário que esse pullback ele surgisse, tá? Seria bem interessante. Eu traçaria uma fibra desse topo até esse fundo que for formado e ficaria bastante ligado no nível da 0,5, 618 por ali. O que é que significa? Do que consiste aqui essa contagem? Tratamos de 1, 2, 3, 4, 5 que forma onda 1. WXY forma onda 2, 1, 2, 3, 4, 5, um 4 aqui em triângulo que forma onda 3, caímos em WXY para uma onda 4 e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 que forma onda 1 aqui de grau o menor intermediário, tá? Talvez eu possa mexer aqui nesses labels, eu creio que o melhor grau seria o grau menor mesmo, eu tenho que descer um pouco aqui essas etiquetas. E aí o que é que significa essa contagem? Significa que nós vamos iniciar aqui possivelmente um zigue-zague, tá? Nada impede de ter aqui um ABC e depois um ABC expansivo e depois voltar aqui em 5, porém a gente quer algo simples, impulso, uma correção simples em zigue-zague. Dentro de um impulso, isso aqui é característico de um impulso, esse movimento aqui do mercado. Agora ele terminou aqui ou ele terminou aqui? E aí o que é que isso significaria? Significaria que nós temos 1, 2, 3, falta ainda a onda 5, tá? Para terminar essa onda A dessa correção, vamos subir em ABC para formar a onda B e depois teremos mais 5 ondas para baixo. Isso aqui pode nos levar bem mais abaixo, pessoal. A gente puxa a fibra, nesse caso do fundo majoritário, até o topo majoritário. E tendo em vista que o mercado estaria corrigindo toda essa pernada, eu acreditaria que faria sentido ele acabar vindo aqui um pouco abaixo de 68, porque aqui existe muita ineficiência nessa região e aqui nós temos um ponto de liquidez importante nos 19.500. Então é importante ficar ligado aqui nessa possibilidade. De todo jeito, galera, eu acho que
Ambas as contagens, elas dizem que ou teremos um fundo majoritário sendo formado aqui, ou teremos um belo pullback. Pô, se o preço vem aqui abaixo, nesses 23, 22 mil, etc., o que for formação da... e faz um pullback de 20 e poucos %, vale ou não vale a pena fazer esse trade? É um swing. Para mim, vale demais, tá bom? Vale demais. Então, no momento, caso isso daqui seja perdido, eu ficaria aqui de olho, tá bem? Qual seria a alternativa para dizer que aqui já terminou? Aí eu teria que cair o grau aqui e dizer que eu encontro 5 ondas aqui nessa queda. Infelizmente, eu não consigo encontrar ainda. Mas, às vezes o mercado tem dessas, tá? Por exemplo, aqui não ficou muito claro, a gente ficava esperando uma última ondinha, tanto que eu consegui preencher boas ordens, mas eu queria preencher mais. E a gente, não, aqui aparentemente tem mais uma onda, mas pô, já caiu tanto, chegou em níveis de FIBO interessantes, entre 0,5 e 68, se eu traço daqui até esse topo, vê só. Se eu traço daqui para cá, olha onde é que o preço chegou, entre a 0,5 e a 68, então um nível bem interessante aqui de FIBO, uma Golden Zone, né? E aí acabou que o preço reverteu. Aí depois, quando você olha com outros olhos, você consegue enxergar que eu podia tratar isso aqui como um WXY, né? Mas enfim, é uma região para se expor aqui próximo desse fundo. Não aqui onde a gente está, não existe risco-retorno, pessoal, mas se volta aqui próximo desse fundo, é interessante para você se expor sim, seja numa falha de rompimento ou seja nessa regiãozinha aqui inferior. Aqui em cima eu buscaria por proteção. Beleza? Então fiquem na mente aí essas contagens que eu apontei para vocês, elas são todas perfeitamente possíveis. Deixa eu mudar essa cor para ficar um pouco mais viva. Beleza? Ou seja, só recapitulando, é essa contagem e é essa contagem. Mais um fundo, termina. ABC, ou seja, mais um fundo, um recuo, mais 5 ondas e termina. Muito mais tempo aí para frente, quem sabe final do ano, início do próximo, para poder terminar essa correção. Afinal, estaríamos corrigindo tudo isso daqui que durou um ano inteiro, galera. Durou 233 dias. Vocês têm noção do que é isso? Foram 233 dias subindo. Então, pô, eu poderia demorar bem mais tempo aqui corrigindo, tá bem? E a outra contagem que ainda não foi invalidada, são 3 contagens, lembrem-se disso. É a 121212, em que isso daqui já é o fundo do mercado, é o que eu mostrei para vocês, é o que vocês perguntaram. E caso ele faça, inclusive, essa falha de rompimento aqui, que está bem próximo, né? Nessa paridade falta só 2%. Acho difícil não captar. Ele não pode ir abaixo dos 24.750. Se ele for abaixo dos 24.750, invalidou essa possibilidade. Tá bem? E aí é isso. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Espero que eu não tenha esquecido de nada. Muita coisa está passando pela cabeça esses dias. Foi muita live que a gente fez lá no servidor, a gente acompanhou isso aqui ao vivo no momento que o mercado fez isso lá na área privada. Então, gente, vamos junto, é um momento bem animador aí do mercado, eu acho que as coisas estão para dar a volatilidade ela vai entrar, então com isso fica muito melhor, muito mais fácil da gente operar e as coisas ficam mais promissoras, tá bem? E eu gosto quando o Bitcoin cai também, é muito bom quando ele sobe, mas quando ele cai, a gente tem uma oportunidade única, porque a gente sabe como é o futuro desse ativo, né? Então se você pode comprar barato, aproveite essa oportunidade, fechou? Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima.